Aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja. É notória a presença de Jesus aqui sobre este lugar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 24. Oh, Jesus. Lucas capítulo 24, verso de número 25. Oh, Jesus. E diz assim: E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convia que o Cristo procedesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para longe, e eles o constrangeu e disse: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou e partiu e lhes deu. Abriram-se os olhos então e o conheceram, e ele desapareceu da frente deles. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles fora conhecido ao partir do pão. Agora lá no 49 diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Repete comigo: ficai em Jerusalém. Repete: ficai em Jerusalém. Pode se assentar. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante da sua presença, e nós sabemos que ela é real neste lugar, Pai. Tenha liberdade, Pai, no meio de nós, que não seja mais eu, mas o Teu Espírito Santo conduzindo essa mensagem. Que diminua eu e que o Senhor cresça, e que toda a glória seja entoada para o Senhor, Pai. Que o Senhor seja o centro, o adorado sobre este lugar. Senhor Deus, tenha liberdade aqui, fala conosco, porque o que nós precisamos é ouvir a Sua voz. Senhor Deus, incendeie o nosso coração enquanto essa palavra for ministrada. Senhor Deus, nos guia enquanto a Sua palavra for liberada. Senhor Deus, que o Senhor venha repreender no poder que há no Seu nome toda distração sobre este lugar, tudo aquilo que impeça, Pai, o Seu filho e a Sua filha de entender a Sua voz. Senhor, esteja conosco, seja conosco nesse momento, Pai. É isso que eu te peço, já te agradeço no nome de Jesus, amém. Eu confesso para os irmãos que eu estou um pouco trêmulo, mas é porque a presença de Deus ela é muito forte sobre este lugar. A glória dele está muito notória aqui. Peço perdão se a minha voz ficar trêmula, mas é porque não tem como se conter com a presença de Deus. Antes de eu entrar nesse texto, antes de eu entrar aqui, vamos voltar um pouquinho antes. E eu quero colocar o foco totalmente em Jesus nessa mensagem. Nós vamos ver que Jesus, ele está andando com 12 discípulos.
E nós vamos prestar atenção também que o povo judeu, o que eles estavam esperando, Paulo, era que viesse um homem, um rei, um governador, um libertador, um grande homem. Talvez, Edilma, um homem que se sentasse na cadeira, um homem que se vestisse bem, um homem com uma condição financeira, Ednilson, maravilhosa. Só que aí chega o nosso Jesus, nascendo numa manjedoura, um homem simples, talvez não tinha as melhores vestes, talvez não tinha a condição financeira maravilhosa, mas ele era aquele que foi enviado do Pai para libertar verdadeiramente todo o povo. Jesus, ele andava com os 12 discípulos e com mais alguns, e com aqueles que seguiam ele, Ednilson. E Jesus, ele era perseguido por pessoas que amavam, era perseguido por pessoas que queriam ver os milagres, que queriam algo dele, e por pessoas que queriam ver se ele era tudo isso mesmo, pastor. Porque chegava aos ouvidos dele que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus fazia, que Jesus transformava, Natan. E eles queriam ver se era verdadeiramente isso, se ele era tudo isso mesmo. E Jesus, ele era seguido, perseguido também por esse povo. Até que chega o dia, eu estou te dando uma introdução para que você entenda esse texto. Até que chega o dia que Jesus, ele vai ser traído, com um beijo no rosto. E vai chegar os homens, pastor, e vai pegar o nosso Jesus. E eles vão fazer crueldades, Andréia, com Jesus. Eles vão pegar Jesus, Denis, e vão bater em Jesus, sem ter feito nada. A Bíblia diz que enquanto eles batiam em Jesus, os olhos de Jesus amando estavam tampados, e eles ficavam fazendo graça com Jesus, perguntando para Jesus: e agora, quem foi que te bateu? Enquanto eles batiam em Jesus, eles caçoavam de Jesus: quem foi que te bateu? Fazendo Jesus adivinhar quem era que tinha batido nele, Ednilson. E Jesus sofrendo aquele cenário triste. Oh, Jesus. Agora Jesus, eu estou pulando para você me entender. Aí, pastor, Jesus, ele está com um bandido agora, um matador, alguém que matou, alguém que fez mal, pastora, para o povo. E o povo que estava ali, o povo que outrora ouviu falar de Jesus, o povo que outrora sabia quem era ele, agora vai escolher Barrabás no lugar de Jesus. Liberta quem? Pilatos disse, e eles disseram: Barrabás. E prendam Jesus, e colocam ele sobre a cruz. Barrabás é liberto, Ednilson. O homem que matava estava solto, e o homem que veio para dar vida estava na cruz. O homem que roubava estava solto, e o homem que veio para entregar o seu tudo estava numa cruz. Não roubava nada de ninguém, Edi, mas ele dava tudo, que aonde ele passava ele entregava o eu dele, aquilo que ele era, aonde ele passava. Jesus está sobre uma cruz e a sua mão é pregada, os seus pés são pregados sobre aquela cruz, e ele é erguido. Uma das maiores vergonhas que poderia existir, o nosso Jesus passou. E agora, Ricardo, ele está sobre a cruz. E todo o povo vendo aquele cenário, pessoas que o amavam, pessoas que talvez não acreditavam muito, pessoas que o colocaram naquela situação. E Jesus está ali. E Jesus, ele vai dizer assim, Denis: ô Pai, a ti entrego o meu espírito. E Jesus morre. Era meio-dia, o céu escurece, houve um terremoto, o véu do templo se rasga, separando o santo do santíssimo. Alguns mortos ressuscitam, e Jesus está morto, Denis. Aí vai aparecer um cara, Priscila, por nome de José de Arimateia. Se você pesquisar no Google sobre José de Arimateia, em todas as páginas vai estar escrito assim: discípulo oculto, seguia Jesus de longe,
por medo de perder o que ele tinha, Ednilson, por medo de perder as suas riquezas, os privilégios que ele tinha, um discípulo oculto. Agora ele vai chegar a Pilatos, pastor, e ele vai falar: Pilatos, eu posso pegar o corpo de Jesus? Pilatos autoriza, ele vai, retira o corpo de Jesus daquela cruz, Dimas, prepara o corpo de Jesus e coloca dentro do túmulo. A porta do túmulo é fechada, agora Jesus está lá dentro. Agora imagine comigo o cenário que estava Jerusalém. Eu imagino que se naquela época existisse internet, seria o top 1 do Twitter. Se naquela época existisse Instagram, TikTok, Facebook, no TikTok não teria outro vídeo a não ser Jesus sendo crucificado, Jesus apanhando, Jesus sendo pego. No Instagram e no Facebook não teria mais meme, só teria notícia: Jesus, aquele que se dizia filho de Deus, foi capturado, foi pego, foi preso, apanhou e foi morto. Imagine, pastor, o cenário dos discípulos. Eles vão se esconder por causa da perseguição, Aureni. Imagine aqueles homens talvez andando na rua, Aureni, e alguém dizendo para eles: não era vocês que andavam com aquele Jesus lá que se dizia filho de Deus? Não era vocês que estavam andando com aquele cara lá que dizia que fazia milagre? Ele não era o filho de Deus e ele nem conseguiu escapar daquela cruz? Ele não era o filho de Deus e ele nem conseguiu impedir que aqueles pregos entrassem nas mãos e nos pés dele? Ele não era o filho de Deus e ele nem conseguiu escapar das mãos dos homens? Escolheram um bandido, um matador no lugar dele. Aleluia. Imagine o cenário de Jerusalém. Imagine comigo, imagine, deixa sua mente ser fértil, como que estava aquele cenário, a tristeza que era sobre aquele lugar, a angústia que estava no coração dos discípulos e daqueles que amavam a Jesus. Estava tão triste Jerusalém, estava tão ruim estar em Jerusalém, que nós vamos ver 2 discípulos indo embora de Jerusalém. Estão indo a caminho de Emaús. É Cleopas e mais um. Está indo para Emaús, porque o cenário, Andréia, não é agradável em Jerusalém. O cenário não é bom em Jerusalém. Eles estão a caminho de Emaús. Mas presta atenção, se passa o primeiro dia e Jesus está dentro do inferno dando prejuízo. Passa-se o segundo dia e o Senhor está dentro do inferno dando prejuízo. Passa-se o terceiro dia, agora chega a hora, Tiago, que Jesus ressuscita. Algumas mulheres, Paulo vai lá para preparar, leva os perfumes, vai fazer o preparo, porque eles se esqueceram da promessa de Jesus, que ele ressuscitaria, que ele voltaria à vida. Irmã Cida, elas chegam lá e a porta do túmulo está aberta. Não está mais o corpo de Jesus mais naquele lugar. Os panos estão lá, Jesus não. A porta está aberta e elas se assustam com o que elas vê. Elas voltam correndo, contam o que aconteceu. Eles não acreditam, vão lá ver. Realmente Jesus não estava lá. Eles voltam, contam, e mesmo assim Cleopas e mais um resolve ir para Emaús. Eles já estavam sabendo, e eles vão mesmo assim para Emaús. O Senhor, Ele marcou encontro com pessoas hoje e está dizendo para alguém aqui: por que você vai fugir dessa situação quando eu já mostrei que eu sou na sua vida? Por que você vai fugir dessa situação quando eu já mostrei que eu sou com você? Que eu já ressuscitei, que eu estou vivo e luto as suas pelejas. Edilma, eles estão indo para Emaús. Eu acho muito bonito isso, porque eles estão indo, mas estão falando da dificuldade de Jerusalém. Eles estão indo, Paulo, mas estão contando um para o outro o que estava acontecendo em Jerusalém. Aí aparece Jesus e começa a caminhar com eles para a direção em que eles estavam indo. Jesus não fala volta.
Jesus permanece no caminho que eles estão, porque é a palavra dele que tem poder de fazer com que eles voltassem, porque é a palavra dele que tem o poder de fazer com que eles reconhecessem quem Jesus era. O texto vai nos dizer que eles estavam pastora, impossibilitados de reconhecer que era Jesus. Teólogos, historiadores vão dizer milhares de coisas por quê, mas esse não é o foco. O foco é que eles estavam indo para o caminho errado quando deveriam estar em Jerusalém. O foco é que eles estavam indo para outro caminho quando na verdade eles deviam permanecer no mesmo. Aí Ednilson, eles estão indo para Emaús, Jesus aparece e começa a conversar com eles, e eles vão perguntar a Aureni: ué, você é o único que não sabe, peregrino, que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Vocês não sabem o que aconteceu lá em Jerusalém? Jesus foi morto, Jesus apanhou. Alguns disseram lá, os discípulos disseram que Jesus já não estava mais dentro do túmulo, mas nós fugimos mesmo assim, nós saímos de lá mesmo assim, porque o cenário não era bom. E Jesus começa a dar palavra para eles, começa a lançar sobre eles palavra, e o texto vai dizer que eles começam lá de Moisés, dos textos de Moisés, falando com aqueles discípulos. E enquanto Jesus falava, o coração deles queimava, o coração deles incendiava, Natan, porque a palavra de Jesus, de Deus, ela tem esse poder de fazer com que nosso coração incendeie. Presta atenção, e você pode olhar na sua Bíblia que está escrito isso. Olha o que Jesus vai fazer. O texto vai dizer assim: e Jesus dá uma que ia embora. Jesus estava fingindo que estava indo embora. Você acredita, Tiana? Jesus fingindo que estava indo embora. Sabe por quê? Porque, Tiana, ele sabia que Jesus, que os discípulos ia chamar eles para ficar com eles, para ficar na casa, para repartir o pão, para ficar com eles, para comer com eles, porque era costume, Paulo, era costume. E Jesus dá que está indo embora. Aí os discípulos vão falar assim: ei, tá tarde, fica conosco, vem sentar à mesa com a gente. Aí Jesus volta, porque a intenção dele já era essa. Jesus senta na mesa com eles. Oh, coisa linda é quando Jesus está na nossa mesa. Coisa linda é quando ele se assenta na nossa mesa. Aí eles dão toda a honra a Jesus. E Jesus, ele pega o pão, e ele vai fazer isso aqui, ó. E eles reconhecem que era Jesus por esse simples gesto. A trava dos olhos deles cai, Edilma, e eles falam: é Jesus. Oh, aleluia. É Jesus que estava conosco o tempo todo e só a gente não viu. Bem que eu via que o meu coração queimava enquanto ele falava conosco. Bem que eu percebi que o nosso coração queimava enquanto a palavra estava sendo liberada. Oh, aleluia. Você acha que eles continuam indo para Emaús? Eles voltam correndo e vai contar, pastor, para os outros o que estava acontecendo, o que aconteceu com eles a caminho de Emaús, pastora. Oh, coisa linda. Oh, aleluia. Aí Paulinho, ele chega e conta. Enquanto está acontecendo todo esse cenário, Jesus aparece. Aí Jesus começa a se apresentar. Aqui, ó. Começa a mostrar as suas mãos. Começa a mostrar os seus pés. Começa a provar para eles: toca, pode tocar. Começa a provar que ele estava vivo verdadeiramente. Começa a provar que ele tinha ressuscitado e a palavra dele se cumpriu. Oh, aleluia. Aí, Cíntia, Jesus vai falar para eles: permaneçam em Jerusalém, fiquem em Jerusalém, permaneça nesse foco,
Continue nesse propósito. Eu vou trazer para o tempo de hoje para você me entender melhor. O Senhor está dizendo: continua nos seus propósitos comigo, porque eu sou contigo. Continua em Jerusalém. O Senhor está dizendo: você não vai para Emaús. O Senhor está dizendo: você não vai sair da minha presença. Você não vai sair dos propósitos que eu tenho com você. Porque hoje eu marquei encontro contigo, e é no meio do caminho de Emaús para dizer: você precisa voltar para Jerusalém. Você precisa voltar da onde você veio. Porque o propósito que eu tenho com você é em Jerusalém. O propósito que eu tenho com você é na Jesus Cristo vive. O propósito que eu tenho com você é nessas promessas que eu e você, só eu e você sabe. O Senhor está dizendo: eu não vou deixar você desistir. Eu não vou deixar você cair. Eu não vou deixar você desistir de Jerusalém. Eu não vou deixar você desistir da minha presença. Eu não vou deixar você voltar para trás. Eu não vou deixar. Oh, aleluia. A gente chega em Atos capítulo 1, versículo 9 até o 11. E presta muita atenção nisso aqui que eu vou falar. Está Jesus subindo ao céu. Está Jesus, pastor, subindo nas nuvens. As nuvens cobrem Jesus. Jesus some nas nuvens no céu. Aparece dois homens de branco e os discípulos estão assim, ó, maravilhado com o que eles estavam vendo. Aquele que outrora estava num túmulo agora está subindo. Aquele que outrora estava numa cruz agora está subindo. Aquele que outrora estava sofrendo agora está subindo. Aí você vai ver, Aureni, dois anjos aparecem para eles e dizem assim: o que vocês estão olhando? Vocês estão vendo esse que acabou de subir? É dessa mesma maneira que ele vai descer de volta. É esse que da mesma maneira vai descer para buscar a igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor estava pedindo para eles ficar em Jerusalém e o cenário não era agradável. O Senhor está dizendo: não importa como que está o cenário dentro da sua casa, não importa como que está o cenário financeiro, o cenário na saúde, seja onde for, mas permaneça na minha presença, porque a maior promessa eu ainda vou cumprir. Que promessa é essa, Davis? A promessa que ele irá buscar a igreja lavada e remida. Oh, aleluia! A igreja que se entrega a ele, a igreja que o adora, a igreja que não sai de Jerusalém, a igreja que permanece fiel nas promessas. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor, Ele marcou encontro com pessoas aqui que o cenário em casa não é legal, e o desejo é sair fora de Jerusalém, Ednilson. O Senhor marcou encontro com pessoas aqui, oh Deus, que o momento não é muito agradável no relacionamento, que o momento não é muito agradável em casa, que o momento não é muito agradável com os parentes, que o momento não é muito agradável com a igreja. Mas o Senhor está dizendo: continua em Jerusalém, permanece, para não, traga à memória o que eu te prometi, traga à memória minhas promessas. Traga a memória quando você estava prestes a cair, eu te levantei. Traga a memória as promessas que eu fiz. Eu não sou filho do homem para que minta, muito menos filho do homem para que me se arrependa. Prometendo eu para você não cumpriria. Deus está falando com alguém.
prometendo para você, eu não realizaria. O Senhor, Ele marcou encontro com pessoas aqui que Ele vai realizar aquilo tudo que Ele prometeu, mas é só se você permanecer em Jerusalém. É só se você permanecer aonde eu te coloquei. É só se você permanecer, continuar orando como eu ordenei que você orasse. Oh, aleluia. Eu quero ser rápido porque eu sei que tem gente aqui que está desde as 2:pouco da tarde. Ednilson, por favor. Aleluia. O Senhor, Ele está tratando corações hoje que estavam tão aflitos, preocupados até mesmo com o dia de amanhã. E o Senhor está falando para corações aqui: não se preocupe com o dia de amanhã, porque eu cuidarei de ti. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã a mim pertence. Eu já estou cuidando do seu amanhã. O Senhor, Ele está olhando para pessoas aqui que até ontem tudo estava dando certo e começou a dar errado, e o Senhor está dizendo: começa a entender que eu também estou no momento que está dando errado. Comece a entender que eu também estou no momento de dificuldade. Nós, como seres humanos, achamos que Jesus está conosco somente quando tudo vai bem. Quando as portas estão abertas, quando tudo vai bem dentro da nossa casa, na nossa família, a gente fala: eita que Jesus está comigo, eita que Jesus está na minha vida. Mas aí quando a coisa aperta: Jesus, por que tu me esqueceu? Jesus, por que tu me desamparou? Jesus, por que tu me abandonou? Aí tu já começa a falar: mas parece que a minha oração nem sobe mais. E Jesus está dizendo: você tem que começar a entender que nesse momento de dificuldade eu também estou. Mas é para quê, Deus? É para minha glória. Fique em paz. Fique em paz, é para minha glória. Fique em paz. Essa enfermidade é para minha glória. Fique em paz. Esse momento de dificuldade que entrou de porta dentro é para minha glória. Fique em paz. Fique em paz, você só precisa permanecer. Você coloca de pé que eu quero orar com você. Oh, aleluia. Coloque a mão no seu coração. Curva a sua cabeça. Diga ao Senhor que você lembra de todas as promessas que Ele fez a você. Diga ao Senhor que você lembra de tudo aquilo que Ele disse para você que faria se você permanecesse. Diga ao Senhor que você lembra das promessas que Ele depositou sobre você e sobre a sua casa, sobre você e sobre a sua família. Ele disse que cuidaria de tudo, então Ele vai cuidar. Ele disse que zelaria pela sua vida, então Ele vai zelar. Ele disse que cuidaria do seu relacionamento, então Ele vai cuidar. Ele disse que cuidaria da sua vida financeira, então Ele vai cuidar. Oh, Jesus. Comece a curar corações agora, Pai, no meio de nós. Senhor, comece a trazer à memória tudo aquilo que o Senhor prometeu. Senhor, comece a trazer à memória tudo aquilo que o Senhor disse que cumpriria. Comece a trazer à memória tudo aquilo que o Senhor disse que faria. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Que o nosso coração anseie pelo dia da sua volta. Que o nosso coração anseie pelo dia da sua vinda. Pai, que o Senhor venha encher os nossos corações da sua presença. Pai, que o Senhor venha nos ajudar a permanecer neste lugar.
É aqui que nós nos sentimos muito bem. É aqui que nós queremos estar todos os dias. É nesse lugar que nós queremos permanecer. Pai, não permita que nós venhamos cair. Pai, não permita que nós venhamos fraquejar. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, esteja conosco. Esteja conosco, esteja conosco. Yeshua.